Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a segunda parte para a segunda aula desse nosso período de contingenciamento, onde a gente vai abordar os temas fases do planejamento da perícia, bem como os honorários contábeis. De antemão, já volto a pedir desculpas por qualquer falha nessas aulas, por qualquer erro na gravação dessas aulas, uma vez que nós professores, a grande maioria, está fazendo no improviso, sem muito domínio de técnica de gravação, então a gente está aprendendo e tentando trazer o melhor para vocês. Então vamos para a aula. Então, falando de fase do planejamento, a gente viu a importância do planejamento da perícia na aula passada, onde ela vai assegurar com que a gente execute realmente um bom trabalho ou a gente passe por algumas dificuldades nesse processo. Então, a gente fala, à medida que a leitura dos autos pelo pedido vai desenvolvendo, ele vai transcrevendo sempre os elementos mais importantes nos seus papéis de trabalho. Então, é importante que sempre, durante o processo de leitura, a gente vá repassando todos os itens essenciais de acordo com o objeto da perícia para os nossos papéis de trabalho, e assim a gente consiga já ir evidenciando o máximo de material possível. E as etapas da perícia devem ficar evidenciadas, bem como o tempo para cada atividade seja cumprida. Volto a frisar a importância dessa medição de tempo, tendo em vista que o nosso honorário como perito contábil, ele é pautado no tempo. A gente recebe ou a gente faz o pedido através do volume de horas de trabalho, ok? Então, após a leitura completa de todas as peças, o período deve multiplicar o tempo de cada fase pela sua taxa horária. Então, de maneira que possa efetivamente quantificar em valor monetário os seus honorários, ou seja, quanto ele vai cobrar, ou quanto ele vai solicitar na sua petição de honorário. Então é importante ressaltar que todas as folhas do processo têm que ser manuseadas e lidas. Sim, dentro daquele longo período de tempo, vocês já sabem de cor salteado, de tanto que eu já peguei no pé de vocês durante as aulas, o tempo longo que o período tem para fazer isso. Então, mesmo sendo curto tempo, aquele prazo de 5 dias, a gente vai ter que repassar todo o processo, para que a gente se assegure que o máximo de informação útil ao objeto da causa seja acompanhado. Então, uma vez que o juiz já poderá ter tomado alguma decisão e mostre uma importante orientação para a conclusão do trabalho pericial. Então aqui, a partir de agora, a gente vai trabalhar um modelo. Lembrando, não é regra, não existe forma legal de se determinar essas fases de um planejamento, mas esse modelo que eu tento trazer para vocês, ele é bem detalhado, relativamente simples, não dá para falar que é plenamente simples, porque o trabalho de planejamento pericial não é simples, né? A gente já está, pelo menos eu já estou ficando careca, né, de saber. Vocês até podem acompanhar aqui, eu já estou ficando careca mesmo de saber, mas ele vai ajudar vocês com certeza numa base de como montar esse trabalho. Então a gente vai separar em itens de planejamento, sendo o primeiro, a gente vai elencar todos os compromissos que a gente vai ter durante esse processo. Então, quanto tempo eu vou levar para fazer a carga do trabalho, a carga do processo,
lembrando, mesmo o processo sendo eletrônico, a gente tem de ir ao fórum, buscar o, a chave do processo, senão a gente não tem acesso completo aos autos. A gente vai ter que sim considerar o itinerário, quanto tempo a gente vai deslocar, e também, quando for processo físico, o tempo despendido na devolução do processo. Então vocês podem ver que esses compromissos eles estão relacionados muito ao conhecimento do processo, a ciência do processo por parte do perito. A segunda, eu acho que a gente já tem um trabalho um pouco mais árduo, que é a análise dos documentos e do auto. Então, o primeiro trabalho, leitura e análise do processo. Lembrando, dentro daquele longo período, vocês vão ter que desempenhar a leitura e, digamos, fazer uma peneira. Vão ter que selecionar todo e qualquer informação durante essa leitura para a resolução do litígio, não a resolução, né, mas o auxílio na resolução do litígio por parte do juízo, ou seja, separar todas as informações de acordo com o objeto da perícia. Também a gente vai selecionar análise e tabulação de documentos emprestados. Então, documentos que a gente acaba efetuando diligência. A gente vai na empresa fazer uma diligência solicitando o registro ponto dos funcionários de uma ação trabalhista. Então a gente tem que levar em conta quanto tempo a gente vai analisar e tabular todo esse documento que a gente pega. A gente também vai ter que fazer análises dos índices para cobrança. Então, de repente, nesse mesmo processo trabalhista, é solicitado pelo juiz um valor de hora extra atualizado. Então, a gente vai ter que verificar qual índice utilizado para aplicação nessa atualização. E também, outro exemplo, análise de juros cobrados e atualizados. Então, de repente é um cálculo de revisão de financiamento. A gente vai rever todo o processo de cálculo desse financiamento. Então será necessário, obviamente, que a gente revise os juros. Então a gente vai ter que levar em conta essa possível tempo despendido para análise desses documentos. São somente esses itens? Então, a gente pode falar que é somente esses itens os importantes? Não. Todo e qualquer processo que vocês tenham que fazer uma análise de documento, tabulação de documento, tratamento de dado, vocês vão ter que jogar nesse item para que vocês consigam então acompanhar esse processo, esse tempo despendido nessa análise de documentos, certo? Outra marcação importante, separar as possíveis reuniões de trabalho. Então vocês vão acabar se encontrando, fazer reuniões para coletar informações, seja com o autor, com o réu, com os seus representantes legais ou com os seus assistentes técnicos. Então, qualquer reunião de trabalho a gente tem que elencar nesse item, ok? Outra situação, levantamento de dados. Então, sempre quando a gente tiver uma necessidade de levantamentos que não sejam aplicação de procedimentos periciais, a gente vai acabar colocando nesse item 4, levantamento de dados, como composição de débito, índice de juros e correção,
Lembrando, aqui é o levantamento do índice e não o cálculo. Então, levantamento de índice para atualização monetária. Aqui a gente faz o levantamento dos dados e não o tratamento. Então, lembrando, tratamento vem aqui, análise de autos e documentos. Aqui a gente pode elencar o levantamento dos dados. Professor, mas não poderia ser esse o item 2 em vez do 4? Poderia, não teria problema nenhum. Aqui nada mais é do que uma separação das atividades, não necessariamente devem ser na mesma ordem para a execução do trabalho, certo? Então, aqui a gente também vai encontrar a parte de cálculos e elaboração dos anexos. Já fizemos a análise, planilhamos, documentamos tudo e agora a gente passa para efetivamente detalhar nos anexos o que a gente encontrou. Então podemos planilha de atualização de índice, planilha de atualização de cálculo, planilha de constituição de débito. Tudo isso a gente pode elencar o tempo despendido dentro desse item 5. E no penúltimo a gente vai encontrar aqui a redação do laudo. Então, quanto tempo vai ser despendido para redigir o laudo de acordo com o objeto da perícia e, claro, a revisão e impressão quando o processo for físico ou o protocolo no sistema do Projude. Tudo isso vai despender tempo e vocês têm que levar em consideração nesse processo de perícia, senão vocês vão acabar precificando todo o trabalho de vocês errado. E o último, já saiu tudo manchado aqui, vamos apagar. Então, vocês vão elencar todo o material aplicado, tudo que vocês gastaram, seja papel, seja tinta, cópia, deslocamento de veículo, então reembolso de combustível, tudo isso vocês vão colocar em material aplicado para que vocês possam repassar esse ônus ao processo e não vocês arquem com esse processo, com esse custo, né? Até peço desculpa para vocês, tem hora que me dá uma faltada de ar, tô meio rouco ainda, já faz uma semana e meia que eu tô com dor de garganta e rouco, mas a gente tá levando do jeito que pode, né? É importante. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala em análise dos autos e documentos e no levantamento de dados, a gente aqui vai trabalhar também todos os processos dentro da perícia contábil, aqueles que a gente já vinha discutindo. A gente vai fazer um levantamento, a gente vai fazer uma vistoria. Tudo isso a gente vai considerar nesses dois itens. O levantamento de dados seria o processo da gente realmente ir atrás dessas informações, e se for algo que envolva outras pessoas, a gente pode considerar em reunião de trabalho. Então, é importante a gente frisar a quantificação de tempo necessária para cada fase desse planejamento. Então, após terem identificado as fases para a elaboração da perícia, é necessário quantificar as horas. Então vocês encontraram lá, chegaram à conclusão que vão se reunir com o réu e com o autor. Quanto tempo vai levar cada reunião dessa? Quanto tempo você estipula para essa reunião? 2 horas? 3 horas? Você vai fazer um levantamento, vai buscar os livros contábeis na empresa. Quanto tempo você vai levar para fazer todo esse processo? Lembrando, não é só ir buscar o livro. Você vai lá na diligência fazer a busca do livro, você vai poder tirar cópia, se necessário rubricar eles, e vai tabular e tratar essa informação que você precisa desses livros. Tudo isso você vai ter que estipular quanto tempo.
Então pensem vocês, vamos fazer uma revisão de... vamos voltar para hora extra. Uma revisão de hora extra dos 2 últimos anos. Quanto tempo vocês vão levar para ir até o, vamos supor, o réu, buscar a documentação e posteriormente tabular as horas, calcular as horas extras e ainda aplicar um índice de correção. Então, por isso esse processo de quantificar a hora ele é um pouco delicado, ele é um pouco difícil de ser feito nas primeiras perícias. Vocês com certeza terão dificuldades, não será um trabalho fácil, mas vocês vão sim poder melhorando essas estimativas conforme vocês ganham experiência. Então, a finalidade, claro, é sempre o valor dos honorários a ser solicitado. Então, a gente vai trazer um modelinho aqui, um modelinho sintético, não é nada de efetivo, não é um modelo oficial, mas como é que a gente faria? Elencaria, para isso, claro, a melhor ferramenta existente na face da Terra, o bendito Excel. Vocês vão elencar tudo que vocês fizeram. Carga no processo. Então vocês levaram meia hora lá no fórum. O itinerário, gastaram 1 hora para ir e voltar. Mais meia hora para a entrega do processo. Tudo isso vai dar uma quantidade de tempo para esses compromissos. Aí vocês vão passar a fazer análise dessas documentações. Então a leitura do processo. Vou gastar 4 horas lendo o processo. Claro, isso vai depender do processo. Tem processos que vocês vão gastar menos. E tem processos que vocês vão gastar mais do que 4 horas com toda certeza. Então, análise e tabulação de documentos emprestados, mais 4 horas. Então, a ideia dessa planilha é vocês irem quantificando de acordo com esses itens quanto tempo vocês vão levar para cada atividade, cada tarefa dessa. A única coisa que a gente não coloca em horas: material aplicado. Vocês não vão gastar, não vão conseguir medir em tempo. Então, o material aplicado a gente sempre vai ver na figura de valor monetário. Pronto. Então, quanto que eu gastei de tinta? X reais. Quanto que eu gastei de papel? X reais. Quanto que eu gastei de deslocamento? X reais de combustível, né? Então, tudo isso no item 7 é medido já em valor monetário, não em horas. Todos os 6 fases anteriores a gente vai trabalhar com a quantidade em horas, ok? Aí a gente passa para o estabelecimento dos honorários. Então, estabelecer honorário é sempre uma atividade que tem que ser feita com muito cuidado e sensibilidade. Acho que a gente já discutiu isso desde o primeiro dia de aula. É o momento mais delicado da vida do perito, é falar quanto que ele quer ganhar, quanto que ele vai cobrar pelo seu trabalho. E uma vez que o perito, o contador é um auxiliar da justiça, ele tem que ponderar a situação econômica e financeira das pessoas que envolvem o processo. Então, a gente tem que levar em consideração quem são os envolvidos. Diferente de uma justiça da família, uma vara da família, e de uma resolução de litígio entre grandes empresas. Obviamente, a precificação da vara de família vai ser um pouco menor. A gente vai levar em consideração a condição dessas famílias. Óbvio, se a família tiver um bom poder aquisitivo, vai se levar em consideração também. Onde a gente conseguiu já ver isso logo lá no primeiro dia. Vocês lembram que eu pedi para vocês olharem a tabela do Sincontiba de padrão de honorário. Vocês ali já tem uma diferenciação dessa condição econômica financeira. Processos de combinação de negócio. Então, perícia em fusão, cisão, incorporação, elas são
relativamente mais cara, 726, se não me falha a memória, sendo que a perícia no âmbito judicial ela vai para 570 e alguns reais. Então a gente já vê onde pessoas com poder aquisitivo, pessoa jurídica ou física com poder aquisitivo maior, a gente acaba tendo essa predominância. E, claro, o CFC através da NBC PP01, então aqui é na PP, cuidado com isso, ela elenca algumas variáveis que podem ser envolvidas nesse processo de estabelecimento de honorários. Então lá na NBC PP01, itens 47 a 56, a gente vai encontrar então essas possíveis variáveis que devem ser levadas em consideração, e devem mesmo, por ser uma norma profissional, a gente tem que seguir elas para melhor constituição do nosso honorário contábil. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. 47. Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância. Então, qual a importância dessa discussão? Qual o tamanho dessa discussão? O vulto. Então, aqui, relevância, vulto, a gente está pensando quem são as partes envolvidas, qual o tamanho da discussão e, consequentemente, isso vai trazer impacto no risco da perícia. Obviamente, trabalhos mais significativos, discussões mais importantes, não importantes, importantes é uma palavra errada, uma vez que toda discussão na justiça ela acaba sendo importante, mas discussões mais complexas elas acabam assumindo maior risco. Então, obviamente, a complexidade deve ser considerada, óbvio, a quantidade de horas durante esse trabalho, quem serão o pessoal que vocês vão aplicar. Obviamente vocês não vão cobrar o mesmo honorário do perito nomeado para um auxiliar do escritório. Se você vai demandar uma quantidade de horas do auxiliar, você vai precificar de acordo com esse auxiliar. Não, obviamente você não vai conseguir precificar tudo com honorário de perito, né? Então o prazo estabelecido, obviamente, prazos mais curtos vão demandar uma força de trabalho maior, muitas vezes acúmulo de hora extra, então você vai ter que considerar isso na estipulação de seus laudos. Claro, a forma de recebimento vocês vão ter que levar em consideração se vocês vão receber 100% do trabalho no final do processo, vão retirar um determinado percentual antes. Tudo isso envolve também na precificação, vocês devem levar em conta. Você receber no final do processo, você vai ter que arcar com esse custo até você ter o alvará de liberação dos honorários, e você vai acabar então tendo um ônus maior que deve ser repassado nesse processo. E outro item importante, os laudos interprofissionais. Lembrando, a gente não é perito em tudo, nem na área contábil a gente consegue ser perito em tudo. Então, de repente, a gente precisa de um laudo de outra área, um laudo de uma engenharia. A gente vai ter que considerar a contratação desse serviço para estipular o honorário, a gente vai ter que repassar valor. Então, se tiver envolvimento de outros profissionais de outras áreas, a gente deve levar em consideração. E todos os outros fatores que possam afetar no desenvolvimento do trabalho. Possa demandar mais tempo, possa demandar mais profissionais,
a gente vai considerar então essa ideia da variação de preço na elaboração dos honorários, ok? O item 48, deixa eu dar uma limpada aqui. A relevância é entendida como a importância da perícia no contexto social e a sua essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico, científico ou contábil suscitadas em demanda judicial ou extrajudicial. Então existe um processo onde é uma discussão importante perante a sociedade ou grupos sociais. Um bom exemplo. Vamos pensar na discussão da famosa inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. A gente já está há vários anos acompanhando isso. Esses processos envolveram a perícia para refazer o cálculo. Então, é uma discussão de relevância social bem significativa. Então, o responsável por um laudo em um processo desses, até uma das grandes empresas que tem esse trabalho é a Gerdau, foi uma das primeiras empresas no Brasil a entrar com essa ação. Ela tem uma importância muito grande para a sociedade por envolver o resultado dele pode interferir no recolhimento de tributo de várias outras empresas. Então é um processo delicado, complexo e relevante. Então, claro, o perito vai considerar a relevância e, obviamente, essa relevância vem o risco associado para a elaboração do seu honorário. Então, ele vai tomar um cuidado a mais para poder efetivamente precificar o seu trabalho. Ele não vai poder fazer de qualquer maneira. E o item 49. O vulto está relacionado ao valor da causa. No que se refere ao objeto da perícia, a dimensão determinada pelo volume de trabalho e a abrangência de conhecimento das áreas envolvidas. Então, o vulto, a gente vai falar então o valor da causa. A gente pode trazer esse mesmo processo, esse mesmo exemplo da Gerdau. Imagine o montante da discussão envolvendo o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS para uma empresa dessa. É um volume bem alto. Com certeza o valor da causa ajuizada é extremamente significativo. Com certeza o perito deve levar em consideração essa determinação, esse honorário envolvido. Honorário não, desculpa. O valor da causa envolvida não pode ser menosprezado isso. E também a dimensão do trabalho. Pensem nessa mesma causa. Qual o montante de faturamento ou qual o volume de trabalho para planilhar e trabalhar esses dados no caso, como se trata de uma perícia na área fiscal, na área tributária, são 5 anos que pode ser discutido. Então pense em planilhar e retratar esse dado de todas as notas durante os últimos 5 anos numa empresa do porte da Gerdau. Vai ser um trabalho bem significativo. Então a gente deve levar em consideração essa situação do vulto. O item 50. O item 50 a gente fala do risco. Então o risco compreende a possibilidade do honorário pericial não ser integralmente recebido, o tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação de despesas necessárias à execução do trabalho. Então, igualmente deve ser levadas a considerações as implicações cíveis e penais, qual o risco civil e penal desse profissional, e outras de caráter específico que pode estar sujeito ao perito. Então,
O risco a gente vai estar sempre associado à complexidade, ao vulto e ao objeto da perícia. Então, trabalhos com uma relevância muito grande, uma discussão tecnicamente difícil de ser redimida. Pode ser que vocês não tenham um laudo 100% aceito. Laudo que não é 100% aceito não se recebe integralmente. Então vocês devem levar em consideração essa possibilidade. Puxa, eu estou planilhando 5 anos para uma discussão de PIS e COFINS. Pode ser que alguma coisa não saia como esperado e eu não consiga atingir um dos quesitos do juízo? Pode. Então eu tenho que considerar que parte desse honorário não vou receber. O tempo necessário para o recebimento. Então, de repente, vocês estão trabalhando com um processo onde o honorário só vai ter o levantamento no final do processo. Justiça brasileira não é algo tão rápida, não é algo tão ágil, né? Então a gente sabe que alguns processos são lentos, demorados, principalmente quanto mais difícil e complicado é a discussão, mais tarde vai ser o recebimento desses valores. Então aconselho não, eu não aconselho nada, quem aconselha é a NBC-PP 01 no seu item 50, levar em consideração esse tempo. E obviamente vocês levarem em consideração todo o valor que vocês acabam pagando antes. Precisou fazer pagamento das despesas com tinta, papel, os próprios funcionários, é uma despesa que você não vai ter como postergar, né? Você vai acabar trabalhando com pagamento antes e pode ficar para recebimento lá no final da perícia. Então devem ser levadas em conta. E claro, o risco também envolve implicações cíveis, penais e profissionais que vocês possam ter em eventuais problemas durante esse processo de perícia contábil. Então, de repente, vocês fazem uma perícia de modo errado e que prejudique alguém, e se alguém processe vocês depois por danos materiais, vocês vão ter que responder e vai arcar com o custo disso. Então, podendo interferir no rendimento de vocês. Então, vocês vão considerar essa possibilidade dentro do risco do processo. Lá no item 51, a gente vai falar da complexibilidade. Então, a complexidade está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho pericial em decorrência de especialização exigida. Então, se vocês têm um trabalho com uma demanda de várias áreas, de muito conhecimento na área, de diferentes áreas da contabilidade, vocês vão ter uma dificuldade um pouco maior. Claro, vai ser exigido o conhecimento maior, não necessariamente vocês tenham uma dificuldade maior, mas essa exigência de conhecimento maior tem que ser levada em consideração na elaboração do trabalho. Mais complexo, maior o honorário. Outro elemento essencial é a dificuldade de obter elementos necessários para a fundamentação do laudo. Então, de repente, vocês só precisam fazer um levantamento. Vai na empresa, pega a documentação e desenvolve todo o trabalho. Mas nem todo o processo é simples. Vocês lembram a quantidade de procedimentos que a gente tem. Então, de repente, vocês não são obrigados a fazer vistoria. Vocês são obrigados a fazer levantamento. Vocês são obrigados a fazer entrevistas. Tudo isso começa a aumentar a dificuldade de levantamento de prova, de elementos para constituição de prova. Então vocês acabam tendo uma dificuldade maior na execução do trabalho. O trabalho se torna mais complexo. E o tempo discorrido entre o fato ao ser periciado e a realização da perícia.
Lembrando, quanto mais tempo se passa entre o fato gerador da causa e o objeto de perícia, tende a ser mais difícil levantar as informações. Então também deve ser considerado dentro desse processo pericial essa dificuldade do lapso temporal, uma vez que vocês podem pegar processo onde a documentação já nem exista mais. Um exemplo disso, a gente está discutindo há vezes uma empresa que entrou em falência, e essa falência já fazem 4 anos. Será que ainda existe toda a documentação? Então pode ser que nem sempre tenha tudo fácil. E um fator importante também, aí eu trago de volta o caso do processo do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Considere o ineditismo da matéria discutida. Então pensem há 10 anos atrás vocês fazendo esse cálculo de PIS e COFINS se utilizando da base do ICMS na base de cálculo, uma discussão nova, algo novo, onde vocês vão ter que emitir um parecer sobre uma matéria com pouca discussão. Claro, isso tudo vai gerar risco ao processo, torna o processo mais complexo por ser uma discussão nova, então vocês vão levar em conta esse ineditismo na elaboração do laudo. E no item 52, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho. É o tempo despendido para a realização da perícia, mensurado em horas trabalhadas pelo perito contador, quando aplicável. Então, quando vocês estiverem executando o processo de levantamento das fases, vocês vão fazer aquele modelinho, não exatamente um modelinho, mas vão fazer algo semelhante, levantando quanto tempo vocês vão estimar de trabalho para cada uma daquelas fases, para cada uma daqueles trabalhos dentro do processo pericial. Então aí, sempre que for possível, vocês vão mensurar em horas. Lembrando que ele tem 7, material aplicado, ele acaba não sendo possível a mensuração em horas. O pessoal técnico é formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do perito, estando mesmo sob orientação direta e inteira responsabilidade desse perito, desse profissional. Então, a gente vai considerar cada tipo de profissional que a gente se utiliza para conseguir, então, fazer a precificação. Então, na elaboração dos honorários, a gente vai ter que levar em consideração quem é o pessoal técnico que está trabalhando para mim. Isso não exime o perito de responsabilidade. A supervisão do trabalho é do perito, a responsabilidade é dele. Mas cada um desses profissionais tem um valor de hora diferente do valor do próprio perito. Então, levem isso em consideração. Item 54. O prazo determinado nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser levado em conta na proposta de honorários, considerando-se eventual extinguidade do tempo que requer a dedicação exclusiva do perito e de sua equipe para a conclusão do trabalho. Então aqui a gente já tinha comentado nos slides anteriores, quanto mais apertado o tempo, quanto menos tempo o juiz dá para a entrega de um laudo, maior vai ser a dedicação em cima desse trabalho. Você vai ter que orientar seu esforço de trabalho, quando não exclusivamente, a maior parte do esforço de trabalho para a resolução desse objeto dessa perícia. Obviamente, por deslocar toda a sua mão de obra, ou grande parte da sua mão de obra, do seu esforço de trabalho para esse processo, você deverá levar em consideração para a elaboração do honorário. Em processos que demandem maior esforço, à beira
chegar à exclusividade, a dedicação exclusiva, o honorário vai ser maior. Trabalhos com prazo um pouco mais dilatado, onde você consegue redimensionar dentro da sua equipe de modo mais tranquilo, você tende a ter um honorário um pouco menor. E o item 55, prazo médio habitual de liquidação compreende o tempo necessário para recebimento de todos os honorários. Então, aquilo que eu falei, vocês especificaram, fizeram a petição de proposta de honorário, foi aceita pelo juiz e pelas partes, vocês desenvolveram o trabalho. Quando vocês vão receber? Vão receber integral só no final do processo? Vão receber parte adiantado? Tudo isso tem que ser levado em conta. Quando você deixa para receber todo o honorário no final do processo, obviamente ele vai ser um pouco mais, o honorário vai ser um pouco mais elevado. Processo onde você acaba recebendo percentuais no início do trabalho ou adiantado, você acaba levando esse ponto em consideração e acaba fazendo um honorário relativamente mais baixo. E o item 56, os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas executadas por perito qualificado e habilitado na forma do Código de Processo Civil e de acordo com o conselho profissional no qual esse profissional estiver vinculado. Então a gente falou no slide anterior uma perícia na área de engenharia. Então a gente precisou fazer a contratação ou um trabalho em conjunto com um perito engenheiro. A gente só vai poder considerar se ele tiver a qualificação para fazer esse trabalho, assim como a gente tem a nossa qualificação para atuar como perito contábil, ele para perito na área de engenharia, ou exemplo, na perícia médica, isso acaba acontecendo muito na área trabalhista. Ele vai ter que ter uma formação específica, especializada no assunto ou no objeto da perícia, e tem que estar vinculado ao seu conselho profissional. Senão ele não pode atuar nessa perícia, ok? Então, à medida que a leitura dos autos vai acontecendo e vão sendo transcritos os elementos mais importantes do papel de trabalho, as etapas da perícia devem ficar evidenciadas. Então, vocês vão colocando, elencando dentro daquela elaboração de preços, quais as etapas que vocês vão executando. E também o tempo para cada atividade. Então, com base nisso, você vai conseguir chegar à precificação de honorário. E obedecendo sempre às orientações emanadas da NBC, após a leitura completa de todas as peças do auto, deverá o profissional multiplicar o tempo de cada fase pela taxa de honorário, de tal modo que possa ser quantificado o valor a ser pleiteado. Então, aqui embaixo a gente vê um modelo daquelas mesmas fases onde a gente já tinha as horas estipuladas. Agora a gente vem colocando a hora por cada tipo de profissional que se usa. Tá, vou colocar um assistente para fazer a carga no processo. Valor mais baixo. Multiplica-se pela quantidade de horas, vocês vão chegar num total. Assim vocês vão fazer para todos os itens que levem valores, medição em tempo. Quantidade de tempo, vezes o honorário específico do profissional aplicado naquela atividade, vocês vão chegar no processo, no valor de honorário. Então, somando com o material aplicado, vocês vão acabar encontrando o total para peticionar, para fazer a petição do honorário a ser requerido. Então, essa atividade, após feito todo esse levantamento, o perito contador vai ter que sim fazer uma petição, então tem que ser no formato de petição,
especificando e detalhando por fases o trabalho pericial, a duração de cada fase e os seus valores de honorário. Então, vocês já tendo feito aquela tabela, o trabalho maior agora é peticionar. E a petição vai ser protocolada no fórum e o perito deverá devolver os autos. Então, caso isso seja físico, né? Então, anexo aqui no próximo slide, a gente tem um modelinho de como seria uma petição dessa. Então, vocês vão colocar aqueles elementos. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, da Justiça de São Paulo. Lembrando, direciona seu juiz da vara, não a pessoa. Aí vocês vão identificar o número do processo, ação, autor e réu. Elementos essenciais para o cabeçalho de qualquer petição dentro da área jurídica, tá? Não se começa nenhuma petição sem esses elementos. Então vocês vão nomear João Carlos Dias da Costa, devidamente registrado no CRC de São Paulo, número XXX, perito nomeado na ação tal, acima referida, vem muito respeitosamente a vossa presença ou a presença de vossa senhoria, expor e ao final apresentar o que se segue. As folhas XXX, o perito que esse subscreve foi honrosamente nomeado nos autos a fim de proceder o exame necessário à solução da prova pericial contábil diferida. Após análise nos autos e considerando a complexidade do objeto para a elaboração do laudo pericial, o perito apresenta a seguir o cálculo discriminatório das horas trabalhadas. Nesse trecho, a gente colocaria aquela planilha detalhando todo o processo. Então, aqui a gente colocaria aquela planilha de composição das fases e honorário, onde que a gente já viu. Então, nesse slide anterior, seria o elemento onde ia naquele espaço. Opa. Então, nesse espaço viria esse detalhamento, constando a fase, quantidade de horas, valor da hora e o valor final. E finaliza a petição. Diante do exposto, esse perito submete a vossa douta apreciação de vossa excelência o pedido de honorário definitivo, o qual importa o valor de R$ 7.496,80. Termos em pé de deferimento, São Paulo, João Carlos Dias da Costa, perito judicial, CRC São Paulo, XXX. Então, esse seria um modelo básico, onde aqui entraria a composição, a discriminação dos elementos da fase, quantidade de tempo e preço, para que o juiz tenha ciência da composição, inclusive para dificultar, não para dificultar, mas para que ele evite ser questionado pelas partes na sua formação de honorários. Se você fizer de modo bem coerente, as partes já vão aceitar, os peritos assistentes vão acabar concordando, não vão pedir para advogado fazer impugnação do seu honorário. Então, após esse procedimento, o juiz vai solicitar que as partes manifestem sobre o valor pleiteado, podendo então ser impugnado ou aceito. A impugnação aí começa a ter novas propostas até que seja aceito por ambas as partes. Depois que ocorre a aceitação, o juiz determina que o responsável faça o depósito dos honorários. Então, geralmente o responsável vai ser quem solicitou a perícia, e algumas vezes pode ser em conjunto, vai depender muito de cada caso. E após a parte cumprir essa obrigação do depósito judicial,
perito será chamado por meio de citação para redigir e elaborar o laudo pericial contábil, estabelecendo o prazo esse determinado lá no dia da sua nomeação. Então o trabalho da perícia ele só começa depois que efetivamente for feito o depósito judicial, ok? E aqui até um dos itens que eu comentei com vocês como forma de ingresso na perícia é se candidatar à justiça gratuita. Então a justiça gratuita já na inicial ou na contestação vai solicitar um amparo da chamada justiça gratuita. O juiz, com a sua experiência, principalmente com alguns pedidos que eles costumam fazer de comprovação de renda, ele acaba acatando ou não essa solicitação. O juiz aceitando os argumentos da parte, eles vão ficar amparados nessa modalidade de justiça gratuita e os honorários serão de responsabilidade do Estado. Então passa a ser pago pelo Estado. Então a justiça gratuita, o perito não recebe nada? Sim, recebe. É um valor bem menor, mas ele recebe. Então nessa situação, o perito nomeado não calculará nem pleiteará honorário no encerramento do planejamento da perícia. Então aquele trabalho de levantar todas as etapas, precificar, aqui o perito não precisa fazer. Por quê? Porque é um valor já pré-determinado por cada Tribunal de Justiça. E terá apenas que manifestar-se com a concordância dos valores determinados pelo juiz. Então, você vai receber a notificação, a sua nomeação, já indicando, além do prazo de entrega, um honorário. O trabalho de vocês vai ser única e exclusivamente efetuar o aceite ou a negativa da aceitação do trabalho. Assim vocês vão poder desempenhar, começar a atuar no processo. É uma solução viável? Então, falando da justiça gratuita, ela é uma solução aceitável? É para quem quer começar nessa área. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Muitas vezes vocês vão ganhar um honorário bem baixo e os trabalhos nem sempre vão ser tão simplesinhos assim. Eles não tendem a ser complicados. Mas claro, o juiz vai saber levar em consideração tudo isso, mas é uma forma de vocês conseguirem estipular a figura do currículo. Lembrando, quanto mais perícia vocês tiverem no currículo de vocês, maior vai ser a chance de vocês serem chamados para perícias que não sejam da justiça gratuita. Isso vai facilitar com que vocês ganhem o espaço de vocês. É fácil? Não, não é fácil. Mas ainda é possível de começar dessa maneira. Como se faz isso? Só para lembrar, vocês têm que entrar na página do Tribunal de Justiça, buscar cadastro de auxiliares da Justiça. Vocês vão fazer um cadastro prévio, enviando uma série de certidões e o currículo profissional de vocês, para daí poder se candidatar ou não é se candidatar, né? Vocês constarem na base de peritos e o juiz possa escolher vocês para um determinado trabalho. Então, pessoal, hoje o que eu queria trabalhar com vocês era isso. E agradeço muito a compreensão de vocês.